Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. No tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre a pré-história, os caminhos da humanidade. Bom, vocês já viram nas outras aulas que os historiadores dividem a história em duas partes, o período pré-histórico e o período histórico. Só que o período pré-histórico, ele é um período muito grande. Então, se convencionou entre os historiadores em subdividir o período da pré-história. E aí, muitos historiadores utilizam essa subdivisão. Ela serve para facilitar os estudos referentes a esse período. Então, ele é subdividido em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Bom, o período paleolítico, ele também é conhecido como o período da Idade da Pedra Lascada. E ele se inicia com o surgimento dos primeiros hominídeos, as primeiras espécies consideradas aí humanas. Bom, no período paleolítico, os povos eram nômades. O que isso significa? Significa que eles não tinham uma residência fixa, eles se mudavam constantemente em busca de alimentos. Muito porque os seres humanos naquela época dependiam da natureza para sobreviver. Bom, durante o período paleolítico, como os homens dependiam da natureza, eles eram povos caçadores e coletores. Então, ele caçava animais para poder se alimentar e coletava frutas, ervas, plantas em geral também para complementar a sua alimentação. Nesse período também foi feita a descoberta do fogo, que contribuiu muito para a humanidade. Inicialmente eles usavam o fogo de queimadas naturais, mas com o passar do tempo e a observação, eles começaram a perceber como manter o fogo aceso por mais tempo ou como produzir o fogo. E aí, com a descoberta do fogo, muitas vantagens ocorreram para os seres humanos. Por quê? Com o fogo, eles podiam cozir os alimentos, e isso era muito importante, porque ao cozir o alimento, ele matava diversas bactérias que poderiam aí gerar doenças para a humanidade. O fogo também era utilizado para aquecer o ser humano do frio. Também era utilizado como iluminação, lembrando que naquela época não tinha energia elétrica, nada disso. Você utilizava o fogo para iluminar o caminho e também como uma forma de espantar outros animais. Então você entrava, por exemplo, numa caverna para poder dormir ali naquele local. Você colocava a fogueira na frente da caverna, você aproveitava o aquecimento do fogo para se proteger do frio e ao mesmo tempo aquele fogo na frente da caverna impedia que alguns animais entrassem naquele local. Então também servia como uma forma de proteção. Bom, no período paleolítico, os seres humanos aí fabricavam instrumentos feitos de ossos e pedra lascada. O que seria a pedra lascada? Eles pegavam duas pedras e iam batendo uma na outra. E aí o que acontecia? Ao bater uma pedra na outra, ia se formando pequenas lascas, ia saindo pequenas lascas da pedra. Então eles iam fazendo isso até ficar no formato que eles queriam, como aparece aí na imagem. Então eles conseguiam fabricar pontas de flechas, pontas de lança, raspadores para tirar os pelos dos animais, facas para cortar a carne. Então tudo isso vai contribuir aí para que eles fizessem esses instrumentos que vão facilitar principalmente a caça.
Bom, no período paleolítico, eles já começam a produzir o que nós chamamos de pinturas rupestres, que são aqueles desenhos feitos na parede ou em cavernas, ok? Essa pintura que aparece aí na imagem, ela é chamada de obejo e é uma pintura da região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Bom, o período neolítico. O período neolítico, ele também é conhecido como o período da pedra polida, onde o homem passou a produzir aí instrumentos em pedra polida. Então, eles utilizavam aquele mesmo sistema de pedra lascada, mas depois que o objeto estivesse pronto, eles iam esfregando o objeto numa outra pedra até ele ficar polido, ou seja, ele ficar lisinho. Dessa forma, o objeto acabava ficando mais afiado. A principal pedra utilizada para a fabricação desses instrumentos era o seixo, que é uma pedra um pouquinho mais macia, digamos assim, e que ela tem uma textura um pouquinho mais leve para ser produzida, para ser talhada, como esse aqui que vocês estão vendo na imagem, ok? E alguns se utilizavam também do quartzo ou quartzito, como esse aqui. Bom, no período neolítico, os homens começam aí a desenvolver a agricultura e a pecuária. Não é todo mundo que desenvolve, então é algumas sociedades que começam a praticar a agricultura e a pecuária. Então, no período neolítico, nós vamos ter ainda grupos nômades e grupos sedentários que vão aí produzir seu próprio alimento. Bom, como eu havia dito, então, no Neolítico a gente vai ter grupos sedentários, que são aqueles que vão ter um lugar fixo para viver e eles vão produzir o seu próprio alimento. Nessa produção é uma produção muitas vezes de subsistência, ele produz para poder se alimentar ele e o seu grupo. Então as terras, elas são todas coletivas e todo mundo ali trabalha nas terras. Além da produção do alimento, continua se fazendo a coleta e a caça para complementar a produção agrícola. Bom, no período neolítico nós temos também um maior uso da quantidade de cerâmica. A gente encontra cerâmica um pouquinho no final do período paleolítico, mas durante o período neolítico isso é mais frequentemente encontrado. A cerâmica nada mais é do que o barro cozido, ok? Então eles transformavam a argila, o barro, no formato que eles queriam e queimavam para que ele ficasse duro nessa textura, e aí formavam vasos de cerâmica que serviam para guardar alimentos, água ou até mesmo aí para rituais religiosos ou funerários, enterramentos. Bom, idade dos metais. Na idade dos metais, nós temos aí um controle das técnicas de metalurgia. A idade dos metais pega o finalzinho aí do Neolítico e o período aí já do início da Antiguidade. E aí nós temos então o controle de técnicas de metalurgia. Eles começam a manipular os metais e fazer instrumentos já em alguns metais. Bom, nesse período nós começamos a ter também um processo de divisão do trabalho. Então nós temos o crescimento da população e isso gera uma maior divisão do trabalho, essa necessidade de dividir setores.
Então a gente começa a ter aqueles que vão ser responsáveis pela agricultura, aqueles que vão ser responsáveis pelo pastoreio, aqueles que vão ser responsáveis pela produção de artesanato, os comerciantes e também a classe de guerreiros que vão defender o território. Então a gente começa a ter agora uma divisão mais fixa do trabalho. Bom, e nós temos também o surgimento do Estado. Então, o que acontece? Isso se deve principalmente com o crescimento da sociedade. Então, a gente começa com pequenas aldeias que vão se desenvolvendo, essas pequenas aldeias vão acabar crescendo e se tornando cidades. Essa cidade vai acabar tendo essa necessidade de uma liderança. E aí vai surgir então o Estado, que é aquelas cidades em que você vai ter um governo mais centralizado, uma posição de comando. E isso vai acabar ocasionando diferenças sociais e a chamada propriedade privada. O que seria propriedade privada? Quando você estipula que aquele território é seu. Lembra que eu falei no início que as terras eram coletivas? Então, todo mundo produzia e consumia daquela terra? Nesse momento, com o surgimento do Estado, a gente vai ter a propriedade privada. Ou seja, uma pessoa vai determinar, não, esse pedaço aqui de terra é meu. E aí, várias pessoas vão começar a fazer isso. Então, a gente vai ter uma pequena parte da população que vai ser dona das terras e uma grande parcela da população que não vai ter terras nenhuma e que vai acabar sendo obrigada a trabalhar nas terras dessas pessoas que dominaram ali aquela região. Então, nós vamos começar a ter também as diferenças sociais. Classes sociais sendo consideradas mais importantes, que vão ter uma série de privilégios, e classes sociais que vão ser consideradas mais baixas. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula e não se esqueçam de fazer as atividades. Até a próxima.